Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, né? Somos todos irmãos, independente que aceitemos ou não, somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Somos todos uma só unidade no universo. Somos espíritos, oras espíritos encarnados, oras espíritos desencarnados, mas todos somos espíritos. Criação divina. Foi Deus que nos criou. É maravilhoso saber a verdade, não é mesmo? Pois bem, hoje nós vamos estudar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. E o livro hoje é o Evangelho. Nós estamos estudando a oração dominical, tá? Muito importante. Lá a gente faz essa oração e muitas vezes se faz essa oração da boca para fora, né? Sem sentimento, sem razão, sem realmente procurar o sentido do que ela realmente é, que ela tem, e que precisamos nos concentrar para dirigirmos a Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades, o quanto é importante orar. Orar faz um bem para aquele que ora e para aquele a quem vamos com a nossa intenção de orar, para aquele que nos criou, outra maneira também, e muito importante, maravilhosa, é sempre uma caridade orar. E é gratuito. Você pode fazer a hora que você quiser. Para você, a primeira pessoa a se beneficiada é que está orando. E segundo, aquela a quem nós dirigimos a oração. Se estamos fazendo para alguém, estamos fazendo para si próprio, para alguém que desencarnou, para alguém que acaba de nascer, para alguém que acaba para todos os tipos de criaturas que temos aqui, né? Os brutos, os animais, todos. A oração é muito importante. Então vamos à leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Vou expor aqui para vocês e vocês vão ver aí. Vocês já estão vendo a oração. Então vamos ler qual é o capítulo. Hoje nós vamos estudar o número 3. Provavelmente o 3 aqui já é o suficiente. É pequeno, mas ele é muito profundo. O que vem de Deus é muito profundo, né? Tem muito conteúdo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. Veja, a coletânea de prece não é uma fórmula para quem quiser fazê-la, ou quando está precisando, ou alguém precisa. Não é uma fórmula. Não existem fórmulas cabalísticas na vida real para com o nosso Pai Deus. Tem que ter sentimento. A oração é melhor aquela que vem do coração e que venha com vibrações, né, positivas, que venha com intenção. Então, a oração dominical está na coletânea de preces, para preces gerais, preces para aquele que ora, preces por aqueles que, pelos vivos, pelos que desencarnaram, pelos preces de uma forma para os obsediados, né, enfermos. Ok? São os 5 tipos. E nós vamos ver justamente, nós já vimos esse aqui, já está no nosso conteúdo, graças a Deus, número 2 e os anteriores, está lá no grupo Deus, Jesus e Maria do canal YouTube. Então hoje o assunto que nós vamos ver é esse aqui, tá? Ok? Então vamos começar por aqui por ler. Quando nós fazemos, né? Vamos seguir só aqui rapidinho. Quando nós dissemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, temos que santificar o nome de Deus. Não é verdade? Já falamos sobre esse assunto, tá? Santificar o nome de Deus é importante e não usá-lo como brinquedo na nossa vida. É algo muito sério. Vem no teu reino, quando nós dizemos isso, o reino de Deus, as leis dele, tudo, que elas venham e se cumpram em nós, em cada um de nós. Aqui já é, faça-se a tua vontade, a vontade de quem? De Deus. Porque muito mesmo nós queremos fazer a nossa vontade, mas não a vontade de Deus. Essa é a realidade. Então vamos à leitura.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim na oração dominical? Essa parte 3. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, que realmente é no nosso dia a dia, né? Quem é pai e quem é filho, o filho é submetido ao pai, né? Do inferior para com o seu superior, assim o é na empresa, ou seja, em qualquer outro domínio, se o outro é superior, é uma submissão, existe o inferior. Que maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. O quanto não deve ser de nossa parte, isso aí levado em mais consideração do que obedecermos aos nossos pais, que devemos, aos nossos superiores também que devemos. Imagina a Deus. Né? Fazer a tua vontade, aí é de Deus, Senhor. É observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá. Olha só, forte. Vai se submeter sim. Quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Realidade. Que Deus nos abençoe. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Os eleitos, né? Como esse Madre Teresa, Chico Xavier, Francisco de Assis, e muitos outros, com certeza os espíritos mais evoluídos fazem a vontade de Deus, porque já compreenderam. Nossa parte precisamos compreender isso para fazermos a vontade de Deus. Pois bem, vamos dar uma estudada sobre esse assunto. Meu nome é Valtécio Paz e você seja bem-vindo a esse estudo que estamos fazendo. O nosso e-mail é zeuspaz, paes@hotmail.com. Se você quiser alguma informação, uma ajuda, algum tratamento, entre em contato conosco. E se você quiser participar do nosso trabalho, nossos estudos, que é todos os sábados e domingos, das 16 às 17 horas, horário do Brasil, por favor, enderece-nos a sua informação ao nosso e-mail e vamos conversar, vamos entrar em contato, vou disponibilizar o meu WhatsApp e nós vamos conversar sobre o assunto, lógico, de como é que você quer participar, como você quer ajudar nos nossos estudos. Nada de dinheiro, nada de dinheiro, tá? Participar junto, estudando. Não. Com Jesus tudo é de graça e conosco tem que ser tudo de graça. Nada de dinheiro. Tudo de graça com Deus, tá bom? Pois bem, vamos ao que nós acabamos de ver na leitura, não foi? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? Pois bem, a nossa confusão todinha aqui na terra é porque queremos fazer a nossa vontade. Nós achamos que somos donos do nosso próprio nariz, que já sabemos de tudo, assim como o jovem, né? Acha que já sabe mais do que os pais. Ele sabe que é assim. E os pais vão ensinar. Lá na frente eles serão pais e vão ver o quanto não prestaram atenção aos conselhos dos pais, ou prestaram um pouquinho, mas achavam que tinham já o nariz e poderiam fazer tudo. Aqui estamos nós. Por quê? Porque essas guerras, essas coisas que acontecem aqui no nosso planeta, é somente falta de maturidade nossa, falta de obediência às leis divinas. Infelizmente. Infelizmente. Você veja, adorar a imagens, né? Veja, não faz sentido. O que é que Deus quer que você adore uma imagem? Para fazer o quê com essa imagem? Isso já é repelido da época de Moisés, há 4.000 anos lá para trás. Meu Deus do céu. E as pessoas ainda desobedecem essas leis. Ou seja, cultivam essas coisas, né? Rituais, oferendas. Nada disso mais precisa. Nós temos que obedecer a Deus de uma forma racional, pensar e ver. Como é que eu devo obedecer a Deus? Não é? Obedecer a Deus. Não desejar mal ao próximo. É profundo. Não desejar mal ao próximo já é muito. Porque é o que mais acontece no nosso dia a dia. Desejar mal, infelizmente, ao outro. Mesmo o pensamento. As pessoas acham que o pecado não é pelo pensamento, e é. Ou o erro. Porque quando nós pensamos, somos nós que estamos gerando esse pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. Então é uma fala do Espírito. O Espírito está falando.
Desencarnado não é pensamento, não é fala. Porque lá é o pensamento no mundo espiritual. Isso vibra. Tá? Não é diz, eles comunicam por pensamento. É fala. Porque, na verdade, nós temos um órgão e precisamos do perispírito para que esse fluido possa vir, o pensamento possa vir e atuar no perispírito e mexer com o órgão e falar, como eu estou falando com vocês. De uma forma bem resumida. Mas vem do pensamento. Por isso que Jesus disse, pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Vem do coração, se não é coisa boa, então realmente é erro. É o que ele fala de pecado, é erro. Por quê? Porque vem do coração? Porque as pessoas têm que aprender a ter sentimentos. Então faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deveria ser feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Porque no céu tudo funciona, desculpa, como Deus determina. Aqui nós temos um livre-arbítrio, nós podemos fazer como nós queremos. Podemos? Podemos. Agora nós somos os escravos de nossas próprias, das nossas próprias infrações. Escravos, sim, escravos. Porque isso não vai ficar assim de graça. Veja só, pena de morte. Essa oração aqui, só essa partezinha é muito profunda. A pena de morte, imagina, seres humanos, nós que somos, que erramos, não importa o país, qualquer um. A pena de morte, matar o outro irmão, é crucial, é abominável, é fora de medida, é fora de raciocínio, de lógica. Para pensar. Se a criatura matar a outra, ela só está despindo ela, tirando o corpo dela, ela continua vivinha do outro lado. Se ela continuar revoltada com aquele país que criou a pena de morte, Deus, quando Ele quiser, e esse que se regenerar com as suas leis, se arrepender, Ele vai dar a oportunidade para ele de novo. O que é que ele pode fazer? Ele pode ser escolhido a nascer de novo naquele país onde ele foi condenado à pena de morte. Aquele que o matou, ele está voltando de novo para o país e vai ser recebido como uma criança com um bebezinho cheio de carinho, beijos e etc. Não é não? Todas aquelas atenções para a criança, para a escola, estudar material, tudo. Pode ser até filho do próprio legislador da lei da pena de morte. Mas ele agora vê-lo diferente, vê-lo como filho. Deus o colocou lá porque Deus quer. Ele tem problema com esse, agora ele vai nascer na família dele. Agora, se esse filho dele cometer de novo, reincidir, ele não vai pensar diferente? Porque agora é um ente querido. Ou seja, Deus coloca-nos aqui para que nos entendamos e nos respeitemos. Os que faltam respeito, nós os condenamos e colocamos por trás das grades e deixamos lá os ratos roerem seus dedos, suas pernas e tudo, não é? Deixamos lá os ferrugem a consumi-los, a sujeira, não dando o tratamento como devido deve ser a cada um. Porque nós deveríamos dar condições, trabalhos psicológicos, recuperar a criatura. Porque metê-la na cadeia e deixar lá passar 60, 10, 15, 20, 30, 12, sei lá quantos anos ela tiver, uma pena de morte, por exemplo, ou então uma prisão perpétua. Prisão perpétua, vamos falar nela, já que falamos da pena de morte. É um erro a pena de morte. É ainda a brutalidade do ser humano. E vamos para a prisão perpétua. Bota ele na cadeia e vai resolver o problema dele quando? Amanhã ele pode ser o filho de qualquer um de nós. Pode. Ele vai lá cumprir essa pena até desenganar lá dentro da prisão. Mesmo que ele saia com 30, 20, 40, 15 anos, temos que ajudá-lo, temos que orientá-lo, temos que dar o apoio da estrutura que temos aqui na Terra. Tudo isso aqui que nós temos vem de Deus.
Nenhum de nós criou qualquer coisinha aqui na Terra. Nenhum de nós. Nenhum país. Nem todos os países juntos nunca criou nada. Inventou. Transformou da matéria. Porque tudo vem da matéria. Tudo vem do que Deus fez. Um elemento universal. O fluido universal. Vem desse elemento que Deus criou. E que faz todos os outros que existem, não só aqui na Terra, né, como a natureza, os animais, nós, aqui a matéria que estamos, que nem o corpo não nos pertence, como tudo que está fora do planeta e o nosso próprio planeta. Vem do fluido universal. Foi Deus que fez, deu de graça. E nós aqui, infelizmente, exploramos os outros. E quando pouco, achamos muitas encrencas, não é? Criaturas por trás, forjando armadilha para pegar os outros e colocá-los na cadeia e lá vai aquele outro condenado inocentemente. Aí nesse número 3 diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Será que nós fazemos a vontade de Deus como é realmente lá como é no céu, no universo? Aí a bagunça é nossa. O desrespeito é nosso. A falta de consideração é nossa. A falta de respeito com os nossos irmãos é nossa. É de Deus? Não é de Deus. Como é que nós vamos sair disso? Tem que ser feita a vontade de Deus. Deus coloca-nos aqui para nos entendermos. E nós queremos bagunçar as coisas? Não vamos bagunçar. Não vamos. O homem jamais destruirá um planeta. O homem jamais destruirá, quer seja o que for, porque ele não tem poder para destruir. Ele pode bagunçar. Ele pode confundir. Mas Deus sabe tudo o que ele está fazendo e ele desfaz quando for preciso. Nós devíamos sermos mais humildes e nos submetermos como nós nos submetemos aos nossos pais, obedecendo para a escola, lavar as mãos, sentar certinho, comer. Não é não? Coisas simples. Se informar. Nós devíamos obedecer a Deus. Aí nós não obedecemos a Deus e lá vem o quê? A lei de Talião. A lei de Talião são as leis divinas, que é olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que você fez ao outro, você vai ter que colher. Eu vou ter que colher. Não é? É interessante observarmos. Ah, mas como é que ele vai colher isso? Por exemplo, Putin que está aí nessa encrenca. Veja, Putin está só se desgraçando. Como Hitler o fez. Para si próprio. Agora, imagine em encarnações quando terminar essa aqui, a vergonha que ele vai estar e inimigos que ele tem, vai ter uns milhões. Imagina para desfazer de tudo isso o que ele terá que fazer. Vai ficar difícil para ele. Muito difícil. Nós temos que abrir os olhos porque nós somos capazes de fazer coisas parecidas. E tudo que fizermos vai voltar contra nós. Cada um. E para Deus o mais importante é a intenção, porque a intenção é o mais importante. Às vezes tem aquele que executou e o outro que teve a intenção de fazer tudinho. E o que executou também está na sujeira. E o que premeditou tudo, esse é que é sério. Observemos na lei divina. Na lei divina, quanto mais se sabe, mais ele é punido. Mais a punição dele é maior. Nas leis divinas. Aqui na Terra é o contrário. Quanto mais se sabe, quanto mais é instruído, um advogado, um presidente, mais difícil é ele ir para a cadeia. Não é verdade? Agora um pobrezinho for condenado rapidinho, já tá lá na prisão. Não vai sair de lá e ninguém vai dar quase a mínima para ele. Nas leis de Deus, não. Aquele que o colocou é bem instruído, foi injusto com ele, vai ter que se reaver. Veja quantas coisas nós fazemos aqui na Terra e que nós não cumprimos com o que está na oração dominical do Cristo. A prece mais inteligente que existiu quando foi pronunciada por ele. Ela nos orienta exatamente.
Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Não é verdade? Duvido que não seja. É óbvio que é verdade. Então, como é que nós vamos sair disso? Não é? Na lei de Moisés tem assim: não terás outros deuses diante de ti. Quantos deuses ainda não existem aqui, as pessoas cultuando isso? Não é? Adorar a imagem, pelo amor de Deus. Deus ter uma imagem lá em cima no céu. Olha, brincadeira. Deus ter braço, ter barba, sentado num trono. Há quantos bilhões de anos ele está sentado nesse trono? Não existe, minha gente. Não faz sentido nenhum. Deus é maravilhoso. Quando ele deu a Moisés há 4.000 anos não adorar a imagem, é porque as pessoas adoravam a imagem. E hoje ainda adoram muito. Não é não? Aí depois que termina a adoração pela imagem, aquela correria toda, daqui a pouco começam os assassinatos. Abusar crianças nas próprias religiões. Pelo amor de Deus. Jovens. Não importa se for adulto, que abusou adultos, enganou a velhinhos. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Temos que fazer a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Que seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. Eu e você estamos aqui pela mesma lei, pelo mesmo objetivo. Entendermos. Entendermos. Porque uma coisa é entender e outra coisa é aprender. Você entende como se conduzir. Agora você vai ser provado na sua condução do que você já entende. Você vai andar e Deus vai provando a você se você sabe ou não sabe. Ele vai lhe amadurecendo. Humildemente pedindo ajuda a Deus, ele vai lhe fortalecendo e vai lhe dando condições de marchar com mais firmeza. O que acontecerá? Você vai aprender. Né? A gente tem que entender para aprender. E agora, mais do que nunca, está fácil entender. Não está não? Adorar a imagem, a gente já entende. Né? Fazer oferenda de criaturas como fizeram da época, para vulcões, ou para... Veja só, grosseria. Isso, graças a Deus, eu espero que não se faça mais no planeta, não. Mas eu ainda duvido de algum lugar que possa existir. Que Deus está com raiva, com ira. Deus não tem ira. Então seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Não é não tomar o nome de Deus em vão. Mas essas são leis de Moisés, não é? Que foram lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. Então vamos o seguinte. Honrar teu pai e tua mãe. Você honra seu pai? Você honra a sua mãe? Ah, pois se você não honra seu pai, ou honra seu pai, mas não honra sua mãe, eles podem ter os defeitos piores do mundo. Mas lembra, você só está aqui na terra porque eles cederam material para você. Eles aceitaram você vir na família. Você só está aqui com esse corpinho, se ele for bonitinho ou não. Você só está com esse corpo aqui porque os seus pais foram responsáveis, aceitaram de Deus. Eles aceitaram porque eles tiveram um livre-arbítrio e aceitaram e você veio. E eles trabalharam para manter. Por maior que tenha sido as coisas erradas que eles tenham feito a você, você deve essa encarnação a eles. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Você poderia ser de outra família, mas continuaria no mesmo princípio. Ter que honrar seu pai e sua mãe, aonde você nascer. Não é verdade? Então as leis de Deus, a reencarnação, por exemplo, é a coisa mais lógica que existe. De como é que as pessoas vão pagar os seus erros, aprender, ter oportunidade de reacender, de corrigir os seus erros, se não for através das reencarnações. Como é que ela vai ter que nascer de novo de barriga se não for com as reencarnações? Porque ninguém vai entrar pelo órgão genital de uma mulher depois que é adulto. Ninguém entra. Mas desencarnado, o processo é natural, como sempre foi. Então ele virá. A vontade de Deus tem que ser feita acima de tudo, meus irmãos. Então é um capítulozinho pequenininho, mas ele é profundo. Ele diz assim, né? Vocês estão vendo aí, ó.
Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você faz a vontade de Deus? Peraí, qual é a vontade de Deus? O seu pai não tem sua vontade, não dá suas instruções? Deus também dá suas instruções. Observa, os animais pequenininhos, se eles não recebem e obedecem às leis divinas. Os animais comem, mas comem por necessidade. E nós, muitas vezes, jogamos fora o que nós temos de excesso. E outros passam fome, até desencarnam porque não tem. Nós não nos preocupamos com eles. Mas nós vamos nos submeter a essas leis divinas. Pode ter certeza que nós vamos. Todos nós vamos. Todos nós iremos. Então, vale a pena estudar? Vale a pena estudar, sim. Estudar Deus, estudar as leis dele, porque ninguém explica Deus. Que ninguém explica Deus? Tem uma música que diz que ninguém explica Deus. Explica sim, Deus existe, ele é bom, ele é maravilhoso. Os atributos de Deus são maravilhosos. Deus é explicado sim, ele é o Criador nosso. Agora nós queremos ver Deus. Nós só vamos ver Deus um dia que nós seremos espíritos puros. Mas para isso nós temos que obedecer às leis dele. Então é um trechozinho pequeno, é um parágrafo pequeno, mas forte. Porque fazer a vontade de Deus aqui na terra é o que menos se faz, é a vontade de Deus. Respeitar uns aos outros. Nós respeitamos? Nós não respeitamos. Então nós nos fazemos maus. E o que é que nos aguarda o futuro? O que fazemos uns aos outros. Não é? Imagine na escola o bullying. Existe bullying também com os adultos. Não é não? Chamam de racismo, preconceito, não sei o que, parará. Em países existem esses preconceitos, esses bullies. Não é? Ah, você é um brasileiro, terceiro mundo, vive na selva. Coitados. Sabem nem o que estão falando. Não é? Então nós temos que aprender e nos submetermos às leis divinas. Só dá para fazer isso observando os animais. A natureza explica muito as leis. Os 10 mandamentos ensinam muito. Não matarás. Se você matar, meu filho, se você ferir alguém, você já se feriu. Isso é fatal. Isso é fatalidade. Isso já é herança para nessa existência, ou em uma próxima, ou em várias outras próximas, ter que se reaver com as leis divinas. Ter que apagar com suor, com lágrimas, com sofrimento. Porque aquele que faz outro sofrer, não só faz só a ele, não. Faz aos entes queridos dele também. Abramos os olhos. Então, vamos fazer a vontade de Deus, que aí as desgraças aqui diminuem. Vamos orar, que aí a gente acalma a temperatura, que aqui é quente. A nível espiritual, a nível mental. Não é? Tem lugar que gela, faz frio. Menos 10, menos 15, menos 20, menos 30. Mas a temperatura é alta da maldade, do egoísmo e do orgulho. Reflitamos. Se nós oramos e passamos, ou já passamos aqui muitas vezes por esse trecho, número 3, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, nós estamos em débito. Mas é preciso que dêamos os primeiros passos para que seja feita a lei de Deus. Porque ela vai ser, já está aí no texto, vocês viram, isso será-se. As leis de Deus vão ser obedecidas por todos nós. Porque as criaturas vão sofrer tanto. É que quando elas forem bem esclarecidas, que é o nosso objetivo aqui, orientar. Elas vão entender que o mal aguarda ela, porque elas fizeram-se mal. E não Deus criou o mal. Porque o mal, Deus não criou ele. É nosso. Vem do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Que Deus do céu nos abençoe e nos proteja, que possamos refletir e termos mais responsabilidade com os nossos passos, o que pensamos, uma melhor qualidade. Que a paz de Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus ilumine os seus entes queridos, sua família, os amigos,
E olha, vamos estender esse laço a todos, inclusive os inimigos. Se nós orarmos pelos nossos inimigos, eles ficarão mais mansos. Isso é promessa divina. Pode orar. Vai acalmá-los. E um dia ele vai baixar a cabecinha e vai ver que ele errou com você. E olha, o que ele errou com você, ele vai lhe restituir. Se ele não lhe restituir nessa vida aqui, ele lhe restituirá na vida próxima. Tenha fé, mas é verdade. Não escapa-se nada nas leis divinas. Elas são super justas. Nós vemos estudando elas, estão em vídeos anteriores. Os atributos de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos nós, né? Que nós possamos, assim, continuarmos nessas boas vibrações e nos esforçando para que não sejamos o veículo da maldade. Porque se formos, o que nos aguarda é sofrimento. Vale a pena? Não. Isso pelo orgulho, pelo egoísmo, pode acontecer. Porque a vida quem gera é Deus. O homem não gera. Como dissemos antes, o homem não cria nada. Ele transforma da matéria as coisas e faz essas invenções, que são maravilhosas que nós estamos tendo. Maravilhosas. Pode observar, o homem não cria nada. Só quem cria é Deus. Que a paz de Deus esteja conosco, meus amigos. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com o anjo de guarda. Ora a sua aguinha de lado. Agradece a Deus e toma. E que a paz do nosso Senhor Jesus também esteja contigo. Um grande abraço.